Vamos falar hoje sobre a parte de MRUV. MRUV é movimento retilíneo uniformemente variado, ou simplesmente MUV, ok? O que é o movimento retilíneo uniformemente variado? É aquele que você está numa linha reta, que você possui uma aceleração constante e a velocidade vai mudando de forma uniforme, tá? Ou seja, se você está com a velocidade de 70, ela passa para 72, depois para 74, 76, 78, no mesmo intervalo de tempo. Então, eu digo que o movimento é variável. Só que para ter movimento variável é necessário que exista aceleração, porque o movimento uniforme é aquele que a velocidade é a mesma, uniforme quer dizer igual. Mas movimento uniforme variável, a velocidade tem que mudar. Para a velocidade mudar, eu tenho que ter aceleração. Então, nós vamos falar aí sobre essa parte de aceleração, ok? A aceleração, representado pela letra Azinha, tá? Para se medir a variação de velocidade escalar com o tempo, define-se a aceleração escalar. Para medir a variação da velocidade com o tempo, define-se a aceleração. Então, o que é que a aceleração faz? Varia a velocidade no tempo, ok? Varia a velocidade no tempo, beleza? Aí você, descendo aí, ó, qual é a unidade de velocidade no sistema internacional? Metros por segundo, tá? Dividido por tempo, que é segundo. Então, isso aqui vai dar metros por segundo ao quadrado. Então, a unidade da aceleração é metros por segundo ao quadrado. Por que segundo ao quadrado? Porque uma aceleração, por exemplo, de 3 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada 1 segundo a velocidade varia 3 metros por segundo. Então, ele varia a velocidade 3 metros por segundo em 1 segundo. Por isso, fica 3 metros por segundo em 1 segundo, 3 metros por segundo ao quadrado. Ok? Essa é a unidade da aceleração no sistema internacional. Beleza? Velocidade, qual é a unidade? Metros por segundo. A velocidade com uma pessoa que tem uma velocidade de 10 metros por segundo, a cada 1 segundo ela percorre 10 metros, tá? Então, a velocidade é o espaço 10 metros no tempo. A gente viu a velocidade era ΔS sobre ΔT. A aceleração não, é ΔV sobre ΔT. A aceleração muda a velocidade. No MRU, a aceleração era zero, né? A nossa aceleração resultante. Por quê? Porque a velocidade lá não mudava, permanecia a mesma. Se eu quero mudar a velocidade, eu tenho que ter aceleração. Ok? Definição do MRU. Movimento uniformemente variável é aquele que possui aceleração escalar instantânea constante, tá? Então, se ela tem o mesmo valor, um carro de passeio, a gente acelera toda hora, muda, acelera mais, acelera menos, ali não é um movimento uniformemente variável, porque a aceleração está variável, ok? Um carro de passeio, ele nem é MRU, nem é MRUV. Ele nem é um movimento retilíneo uniforme, nem é um MRUV. Mas tem trecho na estrada que ele fica com velocidade constante, numa reta, que a gente diz que ele se comporta como um MRU. E tem vez que ele fica numa reta variando a velocidade proporcionalmente ao tempo, que a gente diz que é um MRUV, ou seja, a aceleração lá está constante, não muda a aceleração, ok? Eu coloquei aqui que o Dodge, um carrinho antigo, ó, ele vai de 0 a 96 km por hora, ele atinge 96 km, o motor dele, em 2,3 segundos, ok? 96 km por hora em 2,3 segundos, ok? Então, pessoal, se você pegar essa velocidade aqui que está em km por hora, dividir por 3,6, ela vai para metros por segundo. Então, dizer que o Dodge atinge 96 km por hora em 2,3 segundos é a mesma coisa dizer que ele atinge 26,7 metros por segundo. A velocidade de 26,7 metros por segundo é igual à velocidade de 96 km por hora. Então, se você quiser dividir, se você quiser passar de km por hora para metros por segundo, basta dividir o valor, que é 96 nesse caso, por 3,6. Toda vez que você divide por 3,6, se estiver em km por hora, o valor que der, 96 dividido por 3,6, dá 26,7
metros por segundo, ok? Então, se eu quiser a aceleração desse carro, eu vou dividir a velocidade pelo tempo. Quanto é a velocidade que ele atingiu? Saiu de 0 para 26, então o ΔV vai ser 26 menos 0. Em quanto tempo ele levou? 2,3 segundos. Então, se você divide a velocidade 26,7 por 2,3 segundos, você vai achar a aceleração igual a 11,6 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, quando você faz isso daí, você encontra a aceleração. Então, se um carro vai de 0 a 96 km por hora em 2,3 segundos, é porque ele sofreu uma aceleração de 11,6 metros por segundo ao quadrado. Se você transformar metros para quilômetros, segundo para hora, você vai ter uma aceleração de 41,7 km por hora por segundo, ok? Então, turma, a aceleração é só ver de quanto variou a velocidade. Ele foi de 0 a 96, então variou de 96 dividido pelo tempo 2,3. Como o tempo estava em segundo e a velocidade estava em km por hora, eu tive que passar 96 para metros por segundo, ok? Para passar de 96 para metros por segundo, a gente divide por 3,6. Então a velocidade foi 26,7, está aqui, 26,7 e o tempo foi 2,3 segundos. É só dividir a variação da velocidade pelo tempo, 2,3, e você tem a aceleração, ok? Vamos para frente que tem mais exercícios. Olha aí essa outra coisinha que tem aí. Existem animais capazes de atingir velocidades superiores a 110 km por hora e acelerar de 0 a 72 km por hora em apenas 2 segundos. O falcão peregrino é o animal mais rápido, ele atinge 320 km por hora. Então aí só para a gente falar um pouco aí, se eu dividir 72 km por hora, né, por 3,6 dá 20 metros por segundo. Toda vez que eu quiser metro por segundo, eu divido por 3,6. Como é que eu acho a aceleração? Então vamos lá, para achar a aceleração é ΔV sobre ΔT. Ele variou quanto? 72, tá? Em 2 segundos, ele deu o tempo aqui, ó, 2 segundos. Então é só para achar a aceleração, é só dividir 72 por 2. Ele deu a velocidade e deu o tempo. A aceleração é a velocidade sobre o tempo. Ele disse que tem animais que atingem 72 km em 2 segundos. Como é que eu acho a aceleração? Vou dividir a velocidade pelo tempo. 72 pelo tempo, 2 segundos, tá? Só que o tempo está em segundo, a velocidade está em km por hora. Aqui eu tenho segundos, aqui eu tenho hora. Então eu vou ter que passar 72 km por hora para metros por segundo. Então eu divido por 3,6. 72 dividido por 3,6 dá uma velocidade de 20. Então a velocidade vai ser, em vez de 72, eu vou botar 20 dividido pelo tempo, 2. 20 dividido por 2 vai dar uma aceleração de quanto? De 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Beleza? No movimento uniformemente variável, para intervalos de tempos iguais, teremos iguais variação de velocidade. É aquele que eu digo. Movimento uniformemente, ele vai variando a velocidade, mas uniformemente. Uma coisa traçada, numa coisa que vai sempre dando o mesmo valor da variação da velocidade para o mesmo intervalo de tempo. Ok? Então, por exemplo, aqui, ó. Esse carro, ele estava parado, atingiu uma velocidade de 5 metros por segundo após 1 segundo. Em mais 1 segundo ele atingiu 10, ou seja, de 5 para 10 ele aumentou mais 5. Em mais 1 segundo, para 3 segundos, ele aumentou para 15. Então veja que para cada mudança de velocidade, ele variou a velocidade no mesmo valor, 5, 5, 5. 0 mais 5 dá 5, 5 mais 5 dá 10, 10 mais 5 dá 15. Então, nesses intervalos aqui, ele variou a velocidade num valor de 5. Então, ele é um movimento uniformemente variado, ok? Agora, se ele saísse daqui, ó, em 1 segundo saísse de 0 para 5, de 1 para 2, que é mais 1 segundo, ele saísse para 30. Então, ele não seria uniforme, porque nesse primeiro ele variou de 5 metros, aqui de 5 para 30 ele variou para 25, então não seria um movimento uniformemente. Então, velocidade, movimento uniformemente é aquele que, para o mesmo intervalo de tempo, ela vai aumentando aqui a velocidade, ó, no mesmo valor. A cada 1 segundo, 5, 5, 5, ok? Primeiro segundo saiu de 0 para 5,
Do outro segundo, 5 mais 5 foi para 10. Do terceiro segundo, 10 mais 5 foi para 15. Então, aí está um movimento uniformemente variável. Ok? Vamos agora ver as nossas formulazinhas, né? A primeira fórmula aí da equação da velocidade, que é muito comum em sala de aula, né? V igual a VO mais AT. Essa fórmula a gente tem que memorizar. Memorizar faz parte aí da educação, ok? No movimento uniforme foi o passado, a gente viu que não tinha aceleração, é zero, né? Então a velocidade é sempre a mesma, mas aqui não. Tem aceleração, tá aqui, ó, a fórmula tem aceleração AT, então o V vai variando, não vai ser sempre o mesmo, como a gente viu no movimento retilíneo uniforme, ok? E a velocidade escalar média? Aí para achar a velocidade escalar média, a gente vai fazer a soma V1 mais V2 dividido por 2. Então, se o carro estava em 20 e passou para 40, como é que eu acho a velocidade escalar média? 20 mais 40, 60, dividido por 2, 30. É só usar essa formulazinha. Daqui a pouco a gente faz exercício com todas essas formulazinhas. E a equação do espaço? Aí a gente não vai desenvolver aqui, né? Não precisa disso, eu botei só a ter de curiosidade, mas a gente tem que memorizar essa equação aqui, ó. Essa aqui é a equação horária. Por que a equação horária do espaço? É espaço em função da hora, do tempo. Então, eu tenho aqui a fórmula do sorvetão, né? S é igual a SO mais VOT mais AT2 sobre 2. S é igual a SO mais VOT mais AT2 sobre 2. Diferente lá do MRU, que era só sorvete, né? S igual a SO mais VT. Por quê? Porque lá não tinha aceleração, ok? Então, aqui tem aceleração, então a fórmula é bem maior. Eu tenho que memorizar essa fórmula. S igual a SO, espaço inicial, de onde o móvel estava quando eu comecei a marcar o tempo. VO, a velocidade inicial, T é o tempo, A é a aceleração. Com o passar do tempo, o carro vai mudando sua posição. Essa é a equação horária, ok? E tem a Nitroshell também, que a gente fez aqui o desenvolvimento, mas nós não vamos observar isso. Nós vamos precisar só dela final também aqui, ó. Só, eu botei aqui de curiosidade, mas o que vai interessar para a gente é isso. A equação de Torricelli é uma forma de você achar aceleração, espaço, velocidade sem usar o tempo. Então é V2 igual a V02 mais 2A delta S. Não se preocupe muito com essa equação aí, que ainda não está muito acostumado com elas, porque a gente vai ver tanto aqui que a gente vai ficar uma coisa do cotidiano, ok? E esse desenvolvimento aqui eu deixei a título de curiosidade, mas a gente não vai precisar disso para os nossos concursos, para os nossos vestibulares. Isso aí fica para você dar só uma olhadinha aí, aquele aluno que tem mais tempo, que está curioso para chegar, como é que se desenvolveu essa daí. Movimento acelerado. Bom, aqui é um conceito teórico. Movimento acelerado quando o modo da velocidade aumenta. Então, se o carro vai aumentando a velocidade com o tempo, então eu digo que ele é acelerado, né? Então, em termos teóricos, a aceleração e a velocidade têm o mesmo sinal, tá certo? E o movimento é retardado quando a gente diminui o modo da velocidade. Em termo teórico, aceleração e velocidade têm sinais contrários. Então, isso é um conceito bem básico que a gente já aprende no dia a dia. Está aumentando o módulo da velocidade, então ele é acelerado. Está diminuindo, ele é um movimento retardado. Botei aqui, ó, um exemplo, aceleração e velocidade. Mesmo sinal positivo, ele está acelerado e progressivo. Progressivo por quê? Porque a gente viu essa classificação. Toda vez que a velocidade for positivo, ele é progressivo. Nós vimos no movimento passado. Se a velocidade for negativa, ele é retrógrado, ok? E quando é que ele é acelerado? Ele é acelerado, eu tenho que olhar os dois, A e V. Se A e V tem o mesmo sinal, ele é acelerado. Se A e V tem sinais contrários, ele é retardado, ok? Olha esse aqui de baixo, a velocidade é negativa. Se a velocidade é negativa, ele é retrógrado. Então, para saber se ele é retrógrado, eu olho só a velocidade. Se ela é negativa, ele é retrógrado. Se ela é positiva, como aqui em cima, ele é progressivo. Então, para saber se é retrógrado ou progressivo, eu olho só o sinal da velocidade. Agora, se eu quero saber a aceleração, se ele é acelerado ou retardado, aí eu tenho que olhar não só o sinal da aceleração, eu tenho que olhar o da aceleração e da velocidade. Se os dois tiverem o mesmo sinal, ele é acelerado. Se tiver sinais contrários, ele é retardado. E no dia a dia a gente sabe que acelerado é
Está aumentando a velocidade, e retardado, por exemplo, quando está freando, ok? Então, a gente fez aí um exemplo, ó, de achar a aceleração, nos dois casos aí, ele de 20 para 21, né? ΔV vai ser 21 menos 20 dá 1, dividido por 1 dá 1. E no caso de baixo, se ele estiver voltando, a gente aí representa o sinal negativo, só título para dizer que está em sentido contrário, mas em termos de velocidade é a mesma, também vai dar 1, ok? Vamos fazer aí um exercíciozinho aí, sobre MR e UV. Agora é só fazer exercício para a gente ir fixando essas fórmulas aí, ok? Um atleta, partindo do repouso, percorre 100 metros em uma pista horizontal e em 10 segundos. Então, ele percorreu ΔS 100 metros num ΔT de 10 segundos, tá? E mantém a aceleração constante. Ele manteve a mesma aceleração. Então, ele vai aumentando a velocidade, mas vai aumentando a velocidade com o mesmo valor, uniformemente, para o mesmo intervalo de tempo, ok? Desprezando a resistência do ar, considere as afirmações abaixo sobre esse movimento. Primeira, o modo de sua velocidade é 36 km por hora. Ele quer saber o modo de sua velocidade, se é 36 km por hora. Velocidade média. Na aula passada a gente viu como é que calcula a velocidade média. Lembra? Ó, tá aí, ó. Vamos analisar cada item. Para calcular a velocidade média, qual é a forma que a gente viu na aula passada? Espaço sobre o tempo. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Qual foi o espaço que ele andou? 100 metros. Em quanto tempo? 10 segundos. Então, no lugar do espaço eu botei 100, no lugar do tempo eu botei 10 segundos. 100 dividido por 10 dá 10. Então, a velocidade vai dar 10 metros por segundo, ok? Como ele pediu lá em km por hora, eu multiplico por 3,6, né? 10 vezes 3,6 vai dar 36. Então, tanto faz 10 metros por segundo ou 36 km por hora. Então, a letra A está correta. Ele disse, vamos ler aqui a questão de novo. Um atleta partindo do repouso, velocidade inicial 0, percorre 100 metros ΔS em uma pista horizontal e retilínea em 10 segundos. Então, quem vai ser a velocidade média? 100, que é o ΔS, dividido por 10 segundos. 100 dividido por 10, a velocidade média vai dar 10 metros por segundo. Se eu multiplico por 3,6, ela vai para km por hora. 36 km por hora. Então, essa primeira aqui está correta, ok? Essa primeira está correta. Essa segunda. O modo da sua aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se um atleta está correndo e ele está ali acelerando, vai mudando a velocidade, eu tenho que saber sua aceleração. Ele disse que foi constante. Como é que eu acho a aceleração? Aí eu venho aqui nessa fórmula do sorvetão, lembram? S é igual a SO mais VOT mais AT2 sobre 2. Eu tenho que memorizar essas fórmulas. Qual foi o espaço que ele andou? 100. Ok? Velocidade, ele partiu do repouso, então a velocidade inicial dele é 0. 0 em 10 segundos. T é 10. Eu quero achar o A. T, no lugar de T, eu coloco 10 segundos, que ele deu sobre 2. 0 vezes qualquer número dá 0, some. Vai ficar 100 igual a 10 ao quadrado, 100. 100 dividido por 2, 50, né? Aí eu vou achar a nossa aceleração. Eu acho que aqui a conta ficou meio trocada, né? O espaço que ele andou foi 100, ΔS é 100, o tempo foi 10, 10 ao quadrado 100, 100 dividido por 2, 50. Então vai ficar 100 dividido por 50, aqui está errado, peço perdão aí, tá? A aceleração, alguém, ou eu, alguém mexendo aqui, né? Vai ficar 100, né? Tá ali 100, que era o S. Aqui vai ficar 10 ao quadrado é 100, dividido por 2, 50. O 50 está multiplicando, passa para lá dividindo, vai ficar 100 dividido por 50. A aceleração vai dar 2. Ah, tudo bem. Aqui a gente resolveu aqui dar a mesma coisa, a gente só fez o seguinte. Passou esse 2 para lá, ficou 2 vezes 100, 200. 10 ao quadrado dá 100. Aí 200 dividido por 100 dá 2. Tanto faz também. Foi só
uma forma de colocar de maneira diferente, ok? Eu passei o 2 para cá multiplicando, 2 vezes 100 dá 200, e 10 ao quadrado dá 100, 200 dividido por 100, 2. Mas eu podia fazer também 10 ao quadrado, 100, 100 dividido por 2, 50, aí passava 50 tá do lado do A multiplicando, ia dividindo, 100 por 50 dá 2 também, tanto faz matematicamente, ok? 3, ele perguntou, sendo acelerado, ele queria saber a velocidade, né? No terceiro, ele pergunta, o modo de sua velocidade é 10 metros por segundo, né? Ele quer saber se após esses 10 segundos sua velocidade é 10 metros por segundo. Então, como é que eu vou fazer? V igual a VO mais AT. VO é 0, partiu do repouso, né? Aquela fórmula da equação da velocidade. V igual a VO mais AT. V0 é 0, A é 2 e o T é 10 segundos. Então, vai ficar 2 vezes 10, 20 metros por segundo. Então, daqui a 10 segundos, sua velocidade, ele partiu de 0, percorreu 100 metros em 10 segundos. Qual é a sua velocidade lá em 100 metros? É 2, que é a aceleração, vezes 10 segundos, 20 metros por segundo. Então, ele saiu do 0 e chegou lá em 100 metros com a velocidade de quanto? De 20 metros por segundo. Com a aceleração de quanto que a gente calculou? 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Vamos fazer aqui agora um outro exercíciozinho aqui, ó. Um automóvel percorre um trecho de uma avenida em velocidade constante. Então, esse trecho é um movimento uniforme. De 54 km por hora durante 20 segundos. Então, durante 20 segundos, ele andou com a mesma velocidade, 54 km por hora. Se eu dividir aí por 3,6, vai para metros por segundo, né? Já que aqui está em segundo. Então, quando está em km por hora, eu divido por 3,6, ok? Quando, num dado instante, o motorista começa a frear o veículo porque vê um semáforo fechar. Então, quando ele começa aqui a frenagem, quando ele começa a frear, já vai ser um movimento variável, tá certo? Então, eu tenho aqui, o primeiro ele vinha com velocidade constante, é um MRU, depois um MRUV. Durante a frenagem, a frenagem, né, que é o termo técnico, a desaceleração é constante igual a 1,5 metros por segundo ao quadrado. Sendo assim, mantida até a parada do automóvel. A figura mostra a representação desse movimento. A velocidade média desse automóvel é... Então, se eu quero a velocidade média, quem é a velocidade média? É ΔS dividido por ΔT, ok? Então, eu vou achar o que ele andou aí nesse desenho e dividir pelo tempo para encontrar a velocidade média. Então, vamos lá, resolução. Velocidade média é ΔS sobre ΔT, ok? Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Vamos logo fazer para esse primeiro trecho, para a velocidade constante, que foi os 20 segundos que ele andou a velocidade constante. Quanto é a velocidade dele? 15. Mas, professor, não é 54? É 54, mas está em quilômetros por hora, ó. E o tempo está em segundo. Eu não posso ter hora aqui e segundo aqui. Tenho que ter os dois em segundos. Então, eu passo 54 km por hora, eu divido por 3,6. Quando você divide isso por 3,6, dá exatamente 15 metros por segundo. Então, a velocidade, no lugar da velocidade, eu botei 15 metros por segundo e não 54, porque está em quilômetros por hora. E o tempo é quanto, ΔT? No lugar de ΔT, eu botei quanto? 20. Então, fazendo essas contas aqui, o 20 está dividindo, passa multiplicando, vai ficar 15 vezes 20, que dá quanto? 300 metros. Então, nesse primeiro pedaço aqui, ó, ele andou exatamente quanto? 300 metros, tá? Foi esse primeiro pedaço aqui, que ele andou 300 metros. Só que eu quero a velocidade média o tempo todo, então vou ter que achar esse outro espaço aqui, ó. Quanto foi que ele andou aqui para somar com esses 300 metros. Esse primeiro ficou fácil porque ele deu a velocidade no primeiro percurso, 15. Ele disse que andou 20 segundos no primeiro percurso, está aqui 20. Então eu achei o primeiro espaço, 300. Agora vamos achar o segundo espaço. Só que o segundo espaço, ó, é MRU, é V igual a VO mais AT. Ele disse que no final ele parou, então a velocidade final é 0. A velocidade inicial que ele vinha é 15, 54, né? Só que a gente transformou para 15.
15. E a aceleração ele deu 1,5 negativo porque está desacelerando, está freando. Então ele deu a aceleração 1,5, deu a velocidade inicial que ele vinha, 15, né, que ele vinha constante o tempo todo. Quando começou a frear, então continua sendo 15 a velocidade inicial e parou, a velocidade final é 0. Então substituindo nessa fórmula aí, depois vocês fazem essa conta direitinho aí, ele vai dar 10 segundos, ok? Que vai ficar menos 1,5, vai para lá mais 1,5, aí 1,5 passa dividindo, 15 dividido por 1,5 dá 10. Então no segundo trecho ele gastou 10 segundos. Aí como é que eu acho o espaço no segundo trecho? For lá em Torricelli, a velocidade final é 0, porque ele parou, a inicial é 15, que ele vinha com 54 km por hora, que é igual a 15 metros por segundo, a velocidade inicial é 15, a final eu botei 0 que ele vai parar, o 2 é da fórmula, o A é 1,5, né, negativo, que está desacelerando, e eu vou achar o ΔS. Então vai ficar 0 ao quadrado dá 0, 15 ao quadrado dá 225, e 2 vezes 1,5 vai dar 3. Aí o 3 passa dividindo, o segundo percurso ele vai andar 75 metros. Então quem vai ser a velocidade média? É tudo que ele andou, 300 mais 75, dividido pelo tempo que ele gastou. Ele gastou 20 segundos no primeiro movimento e 10 no segundo, então ele gastou 30. Então vai ficar 300 mais 75, 375 dividido por 30 vai dar uma velocidade de 12,5 metros por segundo. Essa é a velocidade média, ok? Então isso aí é a parte de movimento retilíneo uniforme, depois a gente vai fazer mais exercícios, ok?